Olá, boa noite a todos que nos ouvem aí nesse instante ou a partir desse instante. Nós temos uma mensagem de Deus para a nossa edificação essa noite. Então, todos os dias às 19 horas, alguém está na página da igreja transmitindo uma mensagem. E você que nos ouve nesse instante, nós esteja aí atento. Vamos esperar um pouquinho aí para as pessoas também se conectarem aí no nosso canal ao vivo. E eu desejo desde já uma boa noite aí. A Eliette já está conectada, né, Eliette? Boa noite aí para você. Deus abençoe com toda sorte e bênção. Deus tem uma mensagem para você também essa noite. E rogamos assim a Deus que Ele abençoe a tantos quanto por aqui passarem, né, que sejam edificados, abençoados pelo Senhor. E Valnei, boa noite, Valnei. Graça e paz, meu irmão, como é que vai? Tudo bem aí? Na medida do possível, né? No isolamento, mas estamos com a graça de Deus aí superando esse momento e vivendo para a glória de Deus da melhor forma possível, né? Que Deus abençoe a cada um dos nossos queridos e amados irmãos. Quero de início já fazer uma oração, né? Deus bendito, por tua graça e misericórdia, nós nos colocamos diante do teu altar nesse instante, meu Pai, a suplicar ao Senhor, meu Pai, os teus cuidados paternais sobre cada um de nós, nos guardando, nos livrando e nos protegendo, meu Pai, e que nesse tempo de crise nós possamos buscar a Cristo, meu Deus, nesse tempo de tantas informações, nós possamos buscar a revelação na tua palavra para vivermos melhores dias, nesses dias que não têm sido fáceis. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Pois bem, queridos, aí a Nilta, boa noite, Nilta, graça e paz, como vai? Eu quero falar nessa noite sobre a serpente e o perdão. E eu recebi, certo tempo atrás, no Zap mesmo, uma história que eu achei interessante. Diz que um certo dia uma serpente entrou numa serralheria e andando ali por dentro, ela tocou em um serrote. E aquele serrote ali criou um cortezinho na sua pele, mas muito pequeno. Acidentalmente, então, ela se arranhou naquele serrote. E ela reagiu com o seu mecanismo de defesa, que foi picar aquele serrote. Só que piorou a situação. Quando ela picou, cortou muito a sua boca. E ela, no segundo ato, enrolou-se naquele serrote. E acabou, então, que ela morreu cortada todo o seu corpo pelos dentes daquele serrote. Então, foi uma situação que foi piorando gradativamente. Queridos, entre o pequeno arranhão em sua pele e o seu último ato, que foi enrolar-se no serrote, ela tinha tudo para ter um final feliz naquela história. Que seria apenas deixar aquilo para lá, não dar atenção, não reivindicar. Afinal de contas, foi apenas um arranhãozinho em sua pele. Isso não diminuiria a reputação de serpente no meio das outras serpentes, não é verdade? Ela continuaria serpente da mesma forma e logo, logo, aquele pequeno arranhãozinho desapareceria da sua pele. Veja só, o instinto lhe tirou a própria vida. Eu quero ler um texto que está em Mateus capítulo 6, verso 11, 12 e 13, que é a oração do Pai Nosso, que a gente já compartilhou uma porção dela, uma pequena frase. E diz assim: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Queridos, entre
o pão do versículo 11 e a tentação do versículo 13, existe o perdão. Veja só onde queremos chegar. E a forma como agimos ou reagimos diante de uma situação pode determinar a longevidade da nossa vida ou não. Pode determinar a nossa saúde emocional ou não. Você está percebendo? Pode até em outros aspectos comprometer a nossa saúde física. Pode também prejudicar os relacionamentos mais caros a nós, aqueles relacionamentos afetivos, seja com o cônjuge, seja com um filho, seja com um pai, seja com um parente, seja com um amigo do peito. Alguém já disse que a ofensa é humana, mas o perdão é divino. E o quanto uma ofensa é ruim, eu sei que você sabe. A ofensa é ruim, ela nos tira o gosto da vida, o sabor da vida. O quanto uma ofensa machuca a gente. O quanto uma ofensa dói. O quanto ela nos corrói por dentro. E verifica comigo o quanto tem de pessoas neste mundo que às vezes foram ofendidas num passado recente ou num passado muito longínquo, mas guardou isso no seu coração, na sua alma, e há anos essa ferida de vez em quando sangra. Há anos essa ofensa de vez em quando vem à baila. E vem a dor novamente junto com a lembrança. Queridos, mais pior que a ofensa é quando reagimos instintivamente com a nossa natureza carnal, ou seja, aquele velho ditado, olho por olho, dente por dente. É como muitos dizem, comigo é assim, eu pago com a mesma moeda. Já vimos, meus queridos, o final da história da serpente. E nós, inteligentemente, concluímos que ela poderia ter um final feliz, ela ter sobrevivido, ela ter deixado passar essa questão desse arranhãozinho que logo, logo iria sumir da sua pele. Mas ela reagiu de uma forma tão instintiva, com seu instinto mortal, que acabou que ela não conseguiu matar o serrote, mas o serrote a matou. Mas ela foi quem causou tudo isso. O serrote não se enrolou nela, ela se enrolou no serrote. Queridos, quando admitimos uma ofensa e não liberamos o perdão, até o pão nosso de cada dia perde o gosto. O nosso apetite é afetado. O nosso sono fica perturbado, a nossa paz fica comprometida. Por isso ficamos totalmente vulneráveis. Você vê agora o versículo 11 para o versículo 13. O pão nosso de cada dia, ele perde o gosto. Mas aí a gente passa logo para o versículo 13, aonde a gente diz que nós ficamos vulneráveis às tentações e aos males desta vida. Ficamos mais enfraquecidos, ficamos desprovidos e também desprotegidos, queridos. Veja, o perdão, a grosso modo, significa liberar uma pessoa de uma dívida. Quando você diz, fulano, eu te perdoo essa dívida, você está dizendo, nunca mais eu vou te cobrar essa dívida. É isso que significa perdão a grosso modo, para todo mundo. Mas o perdão ao modo bíblico, queridos, significa liberar o outro de uma dívida impagável. E Jesus fez isso. Nos liberou de uma dívida que a gente jamais conseguiria pagar. Perdão ao modo bíblico significa tirar uma pessoa do inferno e lhe garantir o céu. Foi isso que Jesus fez conosco também. Mas perdão ao modo da oração do Pai Nosso que nós citamos aqui, significa
tirar a gente mesmo do inferno existencial da nossa vida, que é a falta desse perdão que nos causa a nós esse inferno existencial. Perdão ao modo da oração do Pai Nosso significa liberar a gente mesmo para experimentarmos o perdão divino e, portanto, gozarmos paz nesta vida. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Perdão ao modo da oração do Pai Nosso significa tirar a nossa alma das cadeias das amarguras desta vida. O perdão que libero para o outro, queridos, libera primeiro a mim. Quando eu libero um perdão para uma pessoa que me ofendeu, eu estou liberando a mim mesmo dessas cadeias infernais, dessas cadeias existenciais, dessa falta de paz na minha vida, na minha alma. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Entre o pão nosso de cada dia do verso 11 e o não nos deixe cair em tentação do verso 13, tem uma questão séria que é do perdão. E quando, queridos, perdoamos, ou seja, o perdão é a chave da absolvição total da nossa vida para esta vida aqui e para a vida eterna. Vou repetir. O perdão é a chave da absolvição total da nossa vida para esta vida aqui que estamos vivendo e para a vida eterna. E aí eu faço uma pergunta para a gente encerrar. Tem alguém para quem você deve liberar o perdão? Mas uma observação que eu faço aqui. Enquanto mais você adiar, mais preso você ficará. E o quanto antes você liberar o perdão e perdoar essa pessoa, mais livre você será para gozar das alegrias maravilhosas do nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. E experimentar das indizíveis maravilhas, misericórdias e bondade do Papai do Céu que Ele tem para cada um de nós. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação. Que Deus abençoe a cada um de nós e não retenhamos a bênção do perdão, porque o perdão liberta primeiro a mim. Que Deus te abençoe. Uma boa noite para você e para a sua família, hoje e sempre, em nome de Jesus.